E agora vamos resolver essa questão OBMAP, é uma questão que trata de cálculo de área do retângulo e do triângulo, matemática super básica, mas que não é tão simples assim de resolver. Eu quero mostrar para você o que você faz quando você pegar uma questão um pouco complexa assim, que é matemática básica, mas não está tão simples a resolução. Primeiro, vamos ler aqui o comando. O retângulo ABCD, o retângulo é esse aqui, ABCD, é formado pelos triângulos ABP, CQP, AQD e ABQ. Então, eu tenho o ABP, é esse triângulo aqui. Tenho o CQP, aqui eu tenho o CQP, é este outro triângulo aqui. AQD, é este outro triângulo aqui. E APQ, que é este outro triângulo aqui, o bege, né, do centro. Ele diz assim, as áreas dos triângulos ABP, CQP e AQD são, respectivamente, 6, 5 e 2 centímetros. Ou seja, o ABP é este aqui e a área dele é 6 centímetros. O CQP é este aqui e a área dele é 5 centímetros. E o AQD é este aqui, AQD, e a área dele é 2 centímetros. Qual é, em centímetro quadrado, a área do triângulo APQ? Ele pede a área do triângulo APQ. E para eu calcular uma área de triângulo, basta eu fazer base vezes altura dividido por 2. Mas isso quando eu tenho a medida dos lados. Aqui eu não tenho a medida dos lados desse triângulo aqui e de nenhum outro. Se eu não tenho a medida dos lados, o que eu vou tentar fazer? Eu vou calcular a área do retângulo e depois vou subtrair essas áreas desses 3 triângulos. Por quê? Porque se eu calculo a área total do retângulo e depois subtrair essas 3 aqui, vai me restar apenas essa do meio. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá bom? Primeiro, para quem ainda não entende direitinho como é que funciona um retângulo, o retângulo eu tenho que este lado aqui é igual a este, ou seja, de D até C é igual de A até B. E este lado aqui da esquerda é igual a este lado aqui da direita. De B até C é igual de A até D. Isso é um retângulo. Eu tenho 2 lados paralelos iguais aqui e tenho 2 lados paralelos iguais aqui. Esses aqui são maiores, os de cima e de baixo são lados maiores que os laterais, mas eles têm medidas iguais entre si. Esse de cima é igual a esse de baixo e esse da esquerda é igual a esse da direita. Isso é muito importante para os cálculos que vamos fazer, tá bom? Fazendo isso, partindo deste conceito, né, de um retângulo, como eu faço o cálculo da área de um retângulo? Para eu fazer o cálculo da área de um retângulo, eu pego qualquer um desses lados aqui, olha, e multiplico pela altura. Eu posso pegar esse de baixo aqui, base vezes altura, posso pegar esse de cima aqui e multiplicar por esse da lateral. Basta eu pegar um desses lados aqui e multiplicar por esse outro aqui. Eu posso fazer esse por esse, posso fazer esse por esse. Eu só não posso fazer multiplicação dos lados paralelos. Eu não posso calcular esse vezes esse. Não posso, é base vezes altura. Eu posso pegar qualquer um como base. Posso pegar esse aqui, fazer esse vezes esse. Eu só não posso fazer dos lados paralelos. Então, para eu calcular a área total, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer base vezes altura. Mas eu não tenho a medida da base nem da altura. Vou fazer uso de álgebra. Vou colocar aqui nesse lado a medida x e vou colocar aqui neste lado a medida y. A álgebra é eu colocar um valor que ele pode ser uma representação generalizada. Eu estou colocando uma letra para representar um valor, uma medida de um dos lados. E por que eu coloquei nesse de cima e não coloquei no de baixo? Eu vou utilizar esse de cima porque ele está livre aqui, ó. De A até B é um segmento único, ele não está dividido como está esse de baixo. A mesma coisa esse da esquerda aqui, olha. Ele é uma medida única, não está dividida como está essa aqui. Depois eu vou precisar encontrar essa medida, essa e essa aqui. Mas vou começar colocando nas medidas que eu tenho, que são medidas inteiras. Se eu coloco esse aqui como valor x e esse aqui como valor y... e por que eu coloco x e y? Porque se são medidas diferentes, lembra, esse aqui tem medida diferente desse. Isso é o que identifica um retângulo. Se fossem lados iguais, aí seria um quadrado, não seria um retângulo. Retângulo tem medidas diferentes, são 2 lados aqui iguais e 2 lados aqui iguais, mas esse e esse aqui é diferente. Então eu coloco letras diferentes para representar valores diferentes. É assim que eu utilizo a álgebra. Para fazer o cálculo da área, eu sei que a área de um retângulo
é eu fazer base vezes altura. Posso pegar qualquer lado como base, vou pegar o x e vou pegar o y como sendo a altura. Ou seja, eu vou pegar esse lado aqui de base e esse aqui de altura. Então eu faço base vezes altura e tenho xy. Xy é a área total do retângulo. É o que eu preciso encontrar. Porque se eu encontrar a área total, vou subtrair essas três e vou ter essa área aqui. É isso que eu vou buscar. Consigo isso de que forma? Eu posso encontrar direto a multiplicação xy, ou eu posso encontrar separadamente só o x ou só o y e depois multiplicar. Não importa, o que eu preciso é encontrar o valor de xy, eu vou atrás disso aqui. Para chegar até aqui, o que é que eu vou fazer? Eu já identifiquei essa medida usando álgebra, utilizei essa, identifiquei essa. Agora eu vou identificar essa aqui. Olha. Como eu faço para encontrar a medida deste segmento aqui em função de x e y? Eu vou utilizar a fórmula do cálculo da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E por que que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2 e a área do retângulo é só base vezes a altura? Porque todo triângulo, se eu desenho um triângulo, eu posso dizer que ele é a metade de um retângulo ou de um quadrado. Ele é a metade de um quadrilátero. Quando eu faço o cálculo da área do retângulo, eu faço base vezes a altura e eu tenho a área total do retângulo, que nem aqui está o x e y aqui. Olha. Mas quando eu vou calcular um triângulo, se eu fizer base vezes altura, eu estou calculando a área do retângulo. E eu preciso dividir por 2 para que eu fique com a área só do triângulo. Entendeu? Por isso que aparece esse 2 aqui embaixo. É bem parecido com a área do retângulo, mas eu preciso dividir por 2, porque eu estou fazendo o cálculo da área do triângulo. Essa aqui é a fórmula que eu vou utilizar para identificar todos esses segmentos aqui. Tá bom? Começando por esse primeiro segmento aqui, olha, o segmento BP. Eu sei que a área desse triângulo eu tenho que fazer base vezes a altura e dividir por 2. A base é BP. A altura eu vou colocar AB, que é Y. Então, neste caso aqui, eu tenho que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base eu vou colocar BP. A altura é Y. Vou dividir por 2. E eu sei que a área desse triângulo é 6. Está aqui a área dele. Então, se eu multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, eu chego nisso aqui. Aí, daqui, eu posso dizer que o BP é igual a 2 vezes 6 dividido por Y. E daqui eu posso dizer que o BP é igual a 12 sobre Y. De onde saiu isso aqui? Eu tenho um y aqui em cima que está multiplicando, eu passei ele para baixo dividindo, tenho 2 que está aqui embaixo dividindo, vou passar para cima multiplicando, para que fique apenas BP, que é o que eu quero saber a medida aqui. Então, BP é 2 vezes 6 dividido por y, 2 vezes 6 é 12. BP é 12 sobre y. Então, aqui eu tenho medida 12 sobre y. Utilizando a fórmula do cálculo de área de triângulo, utilizando expressões algébricas para identificar aqui os lados, eu chego nessa identificação. Esse BP aqui mede 12 sobre y. Uma vez que eu encontrei isso, veja o seguinte, eu tenho um segmento completo de B até C, que tem a mesma medida desse lado. Lembra que eu falei para vocês que são lados iguais? Então, isso tudo aqui mede x. Eu já identifiquei esse, agora eu preciso identificar esse. Ora, mas se eu sei o todo e sei o pedaço, ou seja, eu tenho PC, ele é igual a BC menos BP. PC, esse pedaço aqui, ele é igual ao todo menos essa parte. Então, eu posso dizer que PC é igual... Quem é o todo? Todo é x. E quem é essa pequena parte? É 12 sobre y. Apenas peguei a medida total, que é x, coloquei ela no lugar de BC,
E o 12 sobre y é o pedaço que eu calculei aqui. Com isso eu posso dizer que este pedaço aqui, ele é x menos 12 sobre y. E assim eu consigo identificar mais um segmento. Fiz aqui o cálculo para encontrar a medida desse segmento. Agora eu encontrei a medida desse segmento. Estou colocando tudo em função de y, e x e y. Por quê? Porque eu preciso encontrar esse cara aqui, ó, x vezes y. Então eu vou colocar todas as medidas para aparecerem como x e y. O mesmo cálculo que eu fiz aqui, vou fazer aqui, olha. Área do triângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Disso aqui eu tenho que a área do triângulo é igual, quem é a base? D vezes Q. D vezes Q não, né? DQ vezes a altura, quem é a altura? A altura é x, dividido por 2 é igual a 2. Este triângulo aqui, AQD, eu tenho que a base dele é DQ. Se eu multiplicar pela altura e dividir por 2, eu tenho a área que é igual a 2. O mesmo que eu fiz aqui nesse procedimento. Então, vou deixar só DQ. DQ é igual a 2 vezes 2 sobre x. Isso eu posso dizer que DQ é igual a 4 sobre x. Esta medida aqui, DQ igual a 4 sobre x, é esta medida aqui, olha. Eu vou colocar este pedaço aqui, é 4 sobre x. Só utilizando a área do triângulo, fórmula da área do triângulo. Mas se eu tenho todo aqui, que mede y, e tenho um pedaço, assim como eu fiz aqui, eu posso dizer que QC é igual a DC menos DQ. Então, QC é igual, quem é DC? DC é Y. Quem é DQ? DQ é 4 sobre X. Veja, o mesmo que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui. Olha, eu sei o todo, de D até C, ele é igual a esse de cima. Esse de cima mede Y. Então, este pedaço aqui é Y menos esse. Y menos 4x. Por causa disso, eu coloco aqui que QC é igual a y menos 4 sobre x. E assim, eu consegui identificar todos os segmentos que estão aqui nas laterais do retângulo, colocando todos em função de x e y. Veja que eu já utilizei este triângulo com essa área, eu já utilizei este triângulo com essa área, mas eu ainda não utilizei esse triângulo com essa área. Eu encontrei essa medida através dessa medida e encontrei essa medida aqui através dessa medida aqui. Mas agora o que é que eu preciso fazer? Assim como eu fiz aqui nesse triângulo e nesse aqui, aqui eu vou fazer base vezes altura dividido por 2 é igual a área. Qual é a base? A base eu vou pegar essa aqui, x menos 12y. Vou fazer vezes a altura, que é esta aqui. E se eu dividir por 2, eu terei isso aqui. Isso vai ficar assim, olha. A área do triângulo é base vezes a altura, né? Então eu tenho x menos 12 sobre y. Se eu multiplicar isso aqui pela altura, que no caso é y, menos 4 sobre x, quando eu dividir por 2, eu terei a área do triângulo, que nesse caso aqui é igual a 5. Este aqui é o cálculo que eu vou precisar fazer para procurar o valor de x vezes y ou x e y separadamente. Eu preciso fazer esse desenvolvimento. E de onde eu estou tirando isso aqui? Desse triângulo aqui. Utilizei o x, o y para encontrar este lado e este lado. Com este lado aqui eu consegui identificar esse, com esse aqui eu consegui identificar esse. A partir daqui eu vou fazer o cálculo do triângulo, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2 é igual a isso aqui. Foi o que nós fizemos. Agora eu vou levar para o rascunho esse cálculo aqui para fazer esse desenvolvimento de cálculo. Vou colocar aqui x menos, como é que está aqui?
x menos 12 sobre y, isto aqui multiplicando, como é que está o outro? Y menos 4 sobre x, y menos 4 sobre x. Se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho 5. Aí este 2 está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Isso aqui vai ficar x menos 12 sobre y, multiplicando y menos 4 sobre x. Isso é igual a 2 vezes 5 é igual a 10. Esta aqui é a equação que eu encontrei. Tudo que eu fiz daqui para cá foi passar o 2 multiplicando pelo 5. Permaneceu x menos 12 sobre y e y menos 4 sobre x. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o x, multiplicar pelo primeiro e pelo segundo. Preciso pegar o y, multiplicar pelo primeiro e pelo segundo. É isso que eu vou fazer agora. Se eu fizer primeiro x vezes y, eu já começo a ter, vou continuar aqui, x vezes y. Lembra do que eu estou procurando aqui? Eu já estou procurando x vezes y. E ele já começou a aparecer aqui no desenvolvimento da minha equação. X vezes y, xy. X vezes menos 4 sobre x. Fazendo bem passo a passo. Mais com menos vai dar menos. Isso aqui vai ficar x vezes 4 sobre x. Fiz esse com o primeiro, fiz esse com o segundo. Agora eu vou pegar esse aqui, olha, menos com mais, vai dar menos. Menos 12 sobre y vezes y. Então isso aqui fica menos 12 sobre y vezes y. E aqui eu tenho menos com menos, o resultado é mais, porque eu estou tratando de multiplicação. Então isso aqui é mais 12 sobre y vezes 4 sobre x. Isso é igual a 10. Só fiz a distribuição aqui das multiplicações. Agora, isso é igual, tenho x vezes y menos 4 menos 12 mais 48 sobre x vezes y igual a 10. O que foi que eu fiz? Tenho xy, baixou para cá xy. Tenho x vezes 4 dividido por x. Esse x simplifica com esse x. Sobra somente o 4. Menos 12 sobre y vezes y. Esse y simplifica com esse y. Sobra somente o 12. Aqui eu tenho 12 vezes 4, dá 48. E x vezes y dá xy. Tá? Tanto faz se eu mudar a ordem aqui. Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso escrever yx, eu posso escrever xy. Coloquei xy porque é o que eu estou procurando aqui. A partir daqui, eu tenho que x vezes y, menos 4 com menos 12 dá menos 16. Aqui eu tenho mais 48 sobre x vezes y. Vou passar o 10 aqui para o outro lado com o sinal trocado e vou deixar isso igual a zero. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu passei o 10 para esse lado? Porque eu preciso transformar isso aqui numa equação de segundo grau para eu poder encontrar o xy. Porque eu tenho xy aqui em cima, tenho xy aqui embaixo. E eu preciso fazer um desenvolvimento aqui para que eu encontre o valor desse xy. E a melhor forma de fazer isso é transformando em uma equação de segundo grau. Para encontrar a raiz quadrada lá através de Bhaskara, encontra delta, encontra x1, encontra x2. E é para lá que eu estou caminhando. Estou fazendo esse desenvolvimento para que isso vire uma equação de segundo grau. Então eu passo esse 10 para o outro lado com o sinal trocado. E agora vou alinhar essa equação aqui que eu encontrei. Como vai ficar? X vezes y. Aqui eu tenho menos 16 menos 10. Vai ficar menos 26 mais 48 vezes xy. Então, próxima folha do rascunho, isso aqui fica xy menos 26
mais 48 sobre x vezes y. Isso é igual a 0. Só fiz somar aqui o menos 16 com o menos 10. Legal, Gilson, como você vai transformar isso numa equação de segundo grau? Por que que eu vou transformar isso em uma equação de segundo grau? Porque, como eu mostrei para vocês, eu tenho xy aqui e tenho xy aqui no desenvolvimento. Se eu for jogar o 26 para cá e fazer o desenvolvimento aqui para encontrar esse valor separadamente, é muito mais trabalhoso do que usar Bhaskara. Bhaskara é mais simples e mais rápido. Mas como é que eu faço para utilizar Bhaskara se é uma equação do primeiro grau e não do segundo? Se eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar tudo isso por xy. Eu vou multiplicar este lado aqui vezes xy e vou multiplicar este lado aqui vezes xy. Como vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, olha. Eu vou pegar xy do lado esquerdo da igualdade e vou multiplicar por tudo que está aqui. Menos 26 mais 48 sobre xy. Isso é igual, vou pegar o xy e vou multiplicar também pelo lado direito da igualdade. Eu posso fazer isso porque é uma igualdade. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. E se eu fizer de ambos os lados, a igualdade permanece válida. Então, peguei o xy, vou multiplicar com tudo que está do lado esquerdo, vou pegar o xy e vou multiplicar com o que está do lado direito. A partir daqui, xy vezes xy. Isso será xy ao quadrado. Xy vezes menos 26. Vai ficar menos 26 xy. Se eu pegar xy vezes 48 dividido por xy, como eu simplifiquei ainda agora, vai simplificar o xy com o xy, vai sobrar só o 48. Vai ficar mais 48. Isso é igual... Quanto é xy vezes 0? Aqui do lado direito continua 0. Tá? Fiz a multiplicação para transformar em uma equação de segundo grau. Agora, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho xy elevado ao quadrado menos 26xy mais 48 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau que eu utilizo resolvendo com Bhaskara. Vou até apagar esse rascunho aqui para não misturar, porque vocês já viram o que eu fiz. Então, o que eu faço agora aqui? Isto aqui é algo tipo do ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde esse ax ao quadrado aqui, esse x, ele é o xy. E meu a é igual a 1. Esse b aqui é o menos 26. E esse x aqui é o que está de xy. E esse c aqui é o 48. É assim que você consegue enxergar uma equação de segundo grau numa resolução como essa aqui. E como eu faço para resolver esta equação de segundo grau? Esse tipo de equação aqui, eu utilizo através de Bhaskara. Faço o delta, depois encontro x1 e x2. É o que eu vou calcular aqui nesta equação. Tá bom? Vamos fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Vocês já viram de onde vem cada um. Então, quando eu vou utilizar Bhaskara, a primeira coisa que eu faço, eu vou colocar o valor de A. Meu A aqui é igual a 1. Meu B é igual a menos 26. E o meu C é igual a 48. Nesta equação de segundo grau. Então, eu faço aqui delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é igual... Quem é meu B? Menos 26 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o A? O A é 1 e o C é 48. Então, primeiro eu vou fazer 26 ao quadrado, que é 26 vezes 26. 6 vezes 6 é 36, coloco 6 e vai a 3. 6 vezes 2 é 12, 3 é 15. 2 vezes 6 é 12, coloco 2 e vai a 1. 2 vezes 2 é 4 e 1 é 5. Aqui eu tenho 6, 5 e 2 é 7, 1 e 5 é 6. Então, meu delta é igual a 676 menos, quanto é, deixa eu apagar isso aqui, quanto é 4 vezes 1 vezes 48? Então, basta eu fazer 48 vezes 4,
4 vezes 8 é 32, coloco 2 e vai a 3. 4 vezes 4 é 16 e 3 é 19, dá 192. Então, isso aqui é 192. Aí eu preciso fazer 676 menos 192. Então, 676 menos 192. 6 menos 2 é 4. O 7 não diminui do 9, empresta 1. 17 menos 9 é 8. Aqui ficou 5. 5 menos 1 é 4. Então, meu delta, ele é 484. Encontrei o valor de delta. E se você sabe fazer Bhaskara, você sabe que eu vou precisar da raiz quadrada de delta para encontrar x1 e x2. Como eu faço para calcular a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 484? Eu coloco 484 e faço uma decomposição. Primeiro vou dividir por 2, que é o primeiro número primo. 48 por 2, 24. 4 por 2, 2. Se é um número par, continuo dividindo por 2. 24 por 2, 12. 2 por 2 dá 1. 121 já não é mais par, não dá de dividir por 2. 1 e 2 é 3, 3 e 1 é 4. Não dá de dividir por 3. Mas como eu sei que isso aqui ele é um múltiplo de 11, porque 121 é 11 vezes 11. Então a gente vai aprendendo. Isso aqui vai ficar 11. E 11 por 11 vai dar 1. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 11 ao quadrado. Eu posso dizer que 484 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Isso eu posso dizer que é 2 vezes 11 ao quadrado. Isso eu posso dizer que é 22 ao quadrado. Então 484 é igual a 22 ao quadrado. Por isso a raiz de 484 é 22. Então, colocando aqui do lado, eu vou dizer que a raiz quadrada de delta é igual a 22. Veja, estou fazendo o cálculo aqui da x1 e x2 desta equação de segundo grau. Fiz o cálculo do delta e como eu sei que vou precisar da raiz quadrada de delta, já fiz o cálculo aqui. Depois de fazer isso, eu posso apagar tudo isso aqui. Já encontrei meu delta e a raiz de delta. Agora eu faço que meu x1 ele é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, meu x1 é igual... Quem é meu b? Menos 26 mais raiz quadrada de delta é 22 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, porque o meu a aqui, olha, é 1. Então, menos com menos dá mais, aqui vai dar 26 mais 22, vai dar 48, né? Aqui 26 mais 22, 6 e 2 é 8, 2 e 2 é 4, que dá 48. Sempre faço a continha porque nem todo mundo consegue fazer direto de cabeça. Então, aqui vai dar 48 dividido por 2, e meu x1 ele vai ser igual a 24. Vou colocar aqui na frente que meu x1 é igual a 24. Vou calcular agora x2. O meu x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Meu x2 vai ser igual a menos 26 menos raiz quadrada de delta é 22 dividido por 2 vezes 1. Aqui eu tenho 26 menos 22 dá 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, o meu x2 é igual a 2. Mas perceba o seguinte, esse valor de x que eu estou calculando, esse x1 e esse x2 aqui, olha, esse x1 e esse x2 é a área do retângulo, porque ele é o valor de xy aqui, ó. Esse aqui é o x que eu estou calculando. Eu quero saber qual é o valor de xy. E encontrei dois valores para xy. Encontrei 24 e encontrei 2.
Mas se xy é a área do retângulo, é a área total, não tem como ser 2, porque só a soma desses 3 triângulos aqui já dá mais de 2. Aqui dá 6 e 5, 11, 11 e 2, 13. Então, desses dois valores que eu encontrei aqui, eu não posso usar o 2, eu só posso usar o 24. Então, esse aqui eu vou apagar. Volto aqui e digo que o xy, esse xy aqui em cima, ele tem a área 24 centímetros quadrados. Não é isso? Encontrei o valor de xy através do cálculo de Bhaskara. Feito isso, eu apago tudo que está aqui, porque já consegui chegar no meu valor de xy. O que eu preciso fazer agora? Ele está me pedindo qual é, em centímetro quadrado, a área do triângulo APQ, que é este triângulo aqui. Como eu falei para vocês, eu calculo toda a área, encontrei 24, e agora eu vou fazer que a área do triângulo é igual à área do retângulo menos 6 menos 5 menos 2. A área do triângulo é igual a... Qual é a área do retângulo? É 24 menos 6 menos 5 menos 2. Isso aqui vai dar... Marcando aqui. 24 menos 6, 18. 18 menos 5, 13. 13 menos 2, 11. Então, aqui terei 11 centímetros quadrados. Se eu colocar o 11 aqui nessa área central, eu terei 11 com 2 é 13, com 5 é 18, com 6 é 24. A área deste triângulo, a área do triângulo APQ em centímetros quadrados, coloca aqui os centímetros quadrados, são 11 centímetros quadrados. É assim que a gente resolve essa questão. Então, veja, fiz toda a questão usando apenas a fórmula do triângulo, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Através dessa fórmula aqui eu fiz todo o desenvolvimento e lá no fim eu fiz o uso da Bhaskara simplesmente para encontrar o x vezes y. Uma vez que encontrou o x vezes y, eu encontrei a área do triângulo central. Questão trabalhosa, um pouquinho demorada, mas muito simples de se fazer. Basta você fazer o passo a passo, faz um de cada vez, utiliza a álgebra para colocar a identificação dos lados e depois é só executar os cálculos. Se você entendeu, dá o like aí no vídeo, se inscreve para assistir mais vídeos como esse. Se você não entendeu, coloca aí no comentário qual foi sua dúvida, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês, beleza? Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.